Fala galera, aqui é o professor Lucas e nesse vídeo de hoje nós vamos dar uma dica super interessante para você que está se preparando para o Enem. Gostou da ideia? Então já deixa o seu like aí sem dó nesse vídeo, né? Subscreva aí no nosso canal, que aí você vai estar sempre tendo acesso aos nossos vídeos em primeira mão, tá bom? E se você, gostou mesmo, não deixe de compartilhar com seus amigos que também estão se preparando para o Enem. Vem comigo? Então, galera, será que existe, então, uma dica, que pode, de fato, auxiliar vocês nessa hora em decidir qual matéria estudar, qual matéria dar mais ênfase, se dedicar mais? Então, a ideia desse vídeo é justamente a gente falar sobre isso, Quais seriam as melhores dicas para você arrebentar no Enem? Olha só, comigo não tem enrolação não, meu vídeo vai logo direto ao ponto. Sem sombra de dúvida, gente, se você quer, de fato, focar no Enem e arrebentar, ter uma nota super alta, olha só, a dica é a seguinte: você tem apenas um caminho, se dedicar a todas as áreas do conhecimento, sem sombra de dúvida, mas se você quer, de fato, ter uma chance de ter uma média alta, galera, foca em redação, tá certo? E na área de matemática, na área de exatas. Sem sombra de dúvida, a sua nota vai ficar lá em cima. E por que eu estou falando isso, gente? Porque ao analisar os microdados lá disponibilizados pelo INEP, a gente enxerga isso claramente, tá bom? Então lá a gente observa que a matemática se sobressai muito, na frente das outras disciplinas, para fazer com que a sua média seja elevada, tá bom? Aqui nesse vídeo a gente não vai falar de redação, porque como você sabe, o foco do meu canal é a matemática, tá bom? Então vem comigo que a gente vai entender por que isso acontece. Olha só. Imagine, então, que uma pessoa deseja ter ali uma média de 500 pontos. Então, quantas questões ele deve acertar, para ele atingir 500 pontos em cada uma das áreas de conhecimento? Então, para ele atingir 500 pontos na área de linguagem, ele vai precisar de acertar aproximadamente, olha só, é isso mesmo, aproximadamente 18 questões. Mas, se ele quiser, acertar, fazer 500 pontos na área de humanas, ele vai precisar de aproximadamente 17 acertos. Tá vendo aí? Se for na área de ciências da natureza, ele vai precisar de aproximadamente 16 acertos. Mas olha aqui, gente. Olha para você ver. Esses mesmos 500 pontos, para quem se dedicou na matemática, esses mesmos 500 pontos, ele vai precisar de apenas 11 acertos. É isso mesmo. Vocês estão entendendo aqui a diferença, gente? Olha só. Em matemática, com 11, isso mesmo, com 11 acertos você faz 500 pontos. Já em linguagem, você precisa de 18 pontos. Olha só, de matemática, aqui embaixo, para linguagens, olha só, é uma diferença de 7 questões. Então, em 7 questões de diferença, você tem a mesma nota em matemática. Então, essa que é a grande chave. Então, se você se dedica um pouco a mais em matemática, se você dá uma maior ênfase ao estudo de matemática, as suas chances de aumentar a sua média é muito grande, porque você não precisa acertar tantas questões em matemática, para ter uma pontuação boa, tá bom? Então, pensando nisso, a gente montou aqui uma tabelinha, de pontuação, uma pontuação média, por número de acertos. Quer dizer que é garantido que se você fazer esses acertos, você vai ter essa pontuação? Não, porque como você sabe, a TRI, ela tem, as suas jogadas aí. A gente vai falar um pouco da TRI em outro vídeo, tá? Mas com toda certeza essa tabela aqui nos demonstra pra gente um pouco, do que acontece na média, tá? Então, olha só, gente, para 500 pontos a gente já falou aí, Então, a gente vai estar trazendo aqui nessa tabela, galera, a questão das pontuações, e quantos acertos que você precisa ter em cada uma das áreas do conhecimento. A gente já falou ali das de 500 pontos, Vocês observam ali a de 600 pontos, Em linguagens, você precisa de acertar 30 questões, gente. 30 questões para ter 600 pontos. Já em matemática, você precisa acertar apenas 17 questões. É isso mesmo. Isso aí, novamente, gente, levando em conta, a questão da TRI. Então, pode ser que existam pessoas que façam essas 17 e não tenham 600. Mas existem pessoas também que fazem e têm os 600. Agora, ali 700, olha só, de linguagens, você precisa acertar 40 questões. Então, você tem que acertar quase todas as questões do Enem para ter 700 pontos em linguagens. Em ciências humanas, você precisa de 37 questões. Em ciências da natureza, 32. Já em matemática, 22 questões de média para você fazer 700 pontos. 800 pontos.
Linguagens, você tem que acertar praticamente todas as questões de linguagem para ficar na casa aí dos 800 pontos. Na parte de ciências humanas, 43 questões, então bem próximo do total, para você estar ali na casa dos 800. Em ciências da natureza também 42 questões. E olha lá, em matemática, gente, 31 questões. Então, 31 questões, você já chegou, né, ali na casa dos 800 pontos. E só para você ter mais certeza do que eu estou falando, gente, ó, nenhuma das outras grandes áreas, basicamente, você consegue chegar aos 900. Já em matemática, você consegue chegar e extrapolar esses 900, tá vendo? Então, para chegar ali nos 900, gente, 40 questões para cima, você já chegou nos 900. Então, essa que é a grande dica. Se dedique à matemática, que com toda certeza você vai, ó, alavancar a sua média e vai conseguir entrar aí naquele curso que você tanto almeja, que você tanto sonha, tá bom? Olha só, galera, eu estou trazendo aqui para vocês a mediana, tá, da prova por número de acertos. Tá? Esse dado aqui está disponível em sejaalguém.com/enem, né? Então, isso aqui é alimentado pelos dados do Enem de 2019, tá? E nesse gráfico, gente, está muito claro. Se vocês observarem aí, ó, essa parte vermelha, né? Essa linha vermelha que vocês têm é a matemática, tá? As outras é as ciências da natureza, que é esse tom mais escuro aí, né? Um tom preto, azulados. E os outros dois, mais embaixo, está bem próximo, né? É ciências humanas e linguagens, tá? No meu eixo X aí, ó, a gente tem o número de acertos. Então, vai de 0 acerto até 45 acertos. No meu eixo Y, eu tenho a pontuação, que vai de 0 até 1000, tá ok? Então, observem aí, galera, ó, que desde o início, né, por mais que a pessoa acerte poucas questões de matemática, se ela acertar 2 questões, 5 questões de matemática, já tem uma diferença, né, sobre as outras matérias. Se você acertar uma, 2 na língua portuguesa ou acertar 2 em matemática, já vai ter essa diferença, né? Mas observa que essa diferença, ela aumenta mais ainda à medida que você acerta mais pontos em matemática. Então observe aí no gráfico, ó, que nessa faixa aqui dos 17 acertos, 20 acertos, né? Essa distância, ela aumenta mais ainda, gente, tá? Isso é muito importante. E eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, que esse aumento que acontece dos 17 acertos até os 35 acertos, ó, dá uma diferença média muito grande. Pra vocês terem ideia, a diferença de matemática para português dá uma média de 30%. Né? Então, se você fizer a mesma pontuação em matemática e em português, você vai ter 30% a mais, né, de pontuação em matemática. Se você fizer a mesma quantidade de matemática e ciências humanas, você vai ter 23% a mais na pontuação final de matemática. Se você fizer a mesma quantidade de acertos do que matemática e ciências da natureza, você vai ter, em média, 18% a mais na sua pontuação final. Tá? Então, observa que esse gráfico é bem interessante. Então, pessoal, essa é a nossa grande dica. Tá? Se você quer arrebentar no Enem, se você quer melhorar a sua média final no Enem, se dedique à matemática, porque ela vai fazer você escalar a sua nota, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Mas como eu disse, a gente vai produzir outros vídeos, né? E o próximo vídeo vai ser sobre a TRI. Então, como eu devo fazer, né? Para fazer a TRI jogar em meu favor. Para que vocês que não sabem, né? A TRI é a forma como o Enem avalia a sua resposta. Para saber se você de fato sabe aquela questão ou se você estava apenas dando um chute. Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai falar para você como você deve fazer com que a TRI jogue a seu favor, tá bom? E em outros vídeos a gente vai falar quais são os conteúdos de matemáticas que mais caem no Enem. Então fique ligado nos nossos próximos vídeos e vem comigo!